Pois bem, vamos falar sobre a igreja e a cultura medieval e assim encerrar essa parte da Idade Média. A organização do clero na igreja era o clero secular, que eram aqueles párocos, papa, bispos, padres que viviam fora dos mosteiros. E o clero regular, que vivia dentro dos mosteiros, dos conventos. O pároco era responsável pela paróquia, enquanto que o bispo pela arquidiocese. Acima dele temos o arcebispo, e hoje temos o cardeal e depois o papa. Então essa era a ordem do clero secular. O clero regular, a maior parte eram monges, sacerdotes que viviam enclausurados dentro de mosteiros, conventos das suas ordens. A igreja era bastante influente. Era quase que um estado dentro de outro estado. Isso acabava criando problemas. A quem o servo deveria respeitar? Ao rei ou a Deus? Então, nós temos um problema. Esse problema ficou conhecido como a questão das investiduras. Nas investiduras, as nomeações feitas pelo imperador visavam interesses pessoais ou do reino, dando margem à corrupção entre os membros do clero. Bispos, padres colocavam seu compromisso com o soberano acima do que com a fidelidade ao Papa. No século XI surgiu um movimento reformista dentro da igreja, que é a reforma gregoriana, com o Papa Gregório VII. Ele adotou uma série de medidas, entre elas o celibato, a proibição de investidura de sacerdotes a cargos eclesiásticos pelo imperador, ou seja, impedindo o imperador de nomear os sacerdotes. Lógico que isso gerou um conflito. E, por fim, só foi solucionado pela Concordata de Worms. Bom, agora nós vamos falar sobre as áreas que a igreja influenciou. Primeiro nós temos as universidades. As universidades eram quase todas geridas pela igreja. Entre as primeiras universidades destaca Salerno, Paris, Oxford, Cambridge, Montpellier, Salamanca, Nápoles, Roma e Coimbra, em Portugal, que continua sendo uma universidade de altíssimo conceito. Então, o conhecimento passava pelo controle da igreja. Mas não só o conhecimento, outras áreas. Nós temos a arquitetura, em que o estilo medieval da arquitetura é românico e o gótico. O românico, ele é de linhas mais retas, janelas pequenas, dá um ar até meio sombrio. Já o gótico, por incrível que pareça, né, porque a gente tem ideia dos góticos hoje, de roupas pretas, maquiagem ao redor dos olhos, mas o estilo gótico, ao contrário, é de uma elegância, de uma exuberância, de uma leveza, de uma riqueza de detalhes. E nós temos várias catedrais no estilo gótico. Uma delas, famosíssima até pelo incêndio que sofreu, a Catedral de Notre-Dame. Na pintura, nós temos também influência da igreja, inclusive com uma certa doutrinação de que às vezes poderia só se pintar motivos religiosos. Então tínhamos vitrais, miniaturas. Isso adquiriu uma grande importância nas artes, na pintura, na Idade Média.
Na música, para quem estuda música, nós temos as notas musicais, né? E quem batizou foi um monge beneditino chamado Guido Arezzo. Ele batizou com as sílabas iniciais de um hino a São João Batista, exceto a primeira nota, Dó, que foi colocada em homenagem a ele. É a segunda sílaba do primeiro nome dele, né? Na música popular nós tínhamos os trovadores e os menestréis. Na música sacra nós tínhamos o canto gregoriano. Na literatura nós tínhamos a poesia épica, que exaltava os corajosos, e a poesia lírica, que exaltava o amor cortês, né? Entre os grandes nomes da literatura medieval, nós temos Dante Alighieri, autor da Divina Comédia Humana. E mesmo na ciência e filosofia, nós temos que destacar o nome de Roger Bacon, que introduziu a observação da natureza e a experimentação como métodos básicos do conhecimento científico. Ficou conhecido como Doutor Admirável. E em filosofia, dois nomes que qualquer coleção de filosofia que se preze tem que constar. Que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Na cultura popular, nós temos o carnaval, as paródias, né? Que recriavam, durante o período de carnaval, trechos da Bíblia, de orações e hinos, mas de uma maneira divertida, e até criticando os costumes da população e da própria igreja. A igreja acabou se apropriando disso e ela mesma acabava escrevendo os textos de algumas dessas sátiras, dessas paródias.